nós estamos no capítulo 3 de Marcos, versículos 13 a 35. Hoje a gente vai dar um tirinho mais longo aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, provavelmente Natanael, mesma pessoa, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o cananeu, também chamado de Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida entre si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, preste atenção aqui. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram ao lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é irmão, minha mãe e minha irmã. Muito bem. No texto da semana passada, nós vimos que o fascínio sobre Jesus cresceu a tal ponto dele atrair multidões de toda a Palestina. E aqui eu quero fazer um esclarecimento. Palestina, quando eu menciono Palestina, eu me refiro à região. Tá? Palestina é, por definição, uma região onde se encontra ali Síria, Líbano, Jordânia, Israel e os territórios da chamada Autoridade Nacional Palestiniana, ali a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, Palestina é, por definição, uma região e não um país. Ok? Isso é só um esclarecimento aqui. Quando eu falo de Palestina, é região. Então, não seria incorreto chamar um israelita, um judeu, de palestino, assim como não seria incorreto chamar um brasileiro de sul-americano. É importante a gente entender os termos, porque isso tem dado uma confusão miserável ao longo dos anos, especialmente nas últimas épocas, nos últimos anos. Israelitas, judeus, são palestinos, porque são da região chamada Palestina. Ok? Então, quando eu falo Palestina, você entende, é a região. Tá? Então, fecha o esclarecimento aqui. Então, perceba, mas não somente o fascínio crescia. Não era só o fascínio que estava crescendo. A divergência, a discordância em torno de Jesus também estava ganhando muita força, vinha ganhando muita força. E se você prestou atenção na leitura do texto, você notou o incremento de dois grupos distintos de pessoas em torno de Jesus. Primeiro grupo, o grupo de apoiadores, ou, pegando aqui o gancho de uma mensagem anterior aí, os insiders, os participantes do círculo íntimo de Jesus. Os discípulos, os seguidores de Jesus. E do outro lado, opositores, os outsiders, os resistentes ao círculo íntimo de Jesus. E nesse caso aqui, há dois grupos, ou há dois representantes desses opositores aqui. Duas representações. A primeira é a família. A família de Jesus.
Maria, irmãos e irmãs. Jesus teve irmãos e irmãs? Teve. Teve. A gente vai ver já já. Meio irmãos e irmãs. Filhos de José e Maria. Mas também há mestres da lei, mas não era qualquer mestre da lei, por assim dizer. Era uma turma, uma delegação vinda de Jerusalém. E o que Marcos quer sinalizar com essa informação aqui é que Jesus entrou de vez no radar dos poderosos que são beneficiados pelo sistema. E daqui para frente, essa oposição só vai aumentar. A fervura está aumentando e está aumentando depressa. Essa é a ideia aqui. Então notem, a própria família de Jesus e a máquina religiosa estão contra ele. Ok? É importante a gente começar a entender aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, queridos, é que Jesus não é uma unanimidade entre as pessoas. Ele deveria ser, um dia ele será, de um jeito ou de outro, mas ele não era uma unanimidade entre as pessoas. Mas no mundo fraturado pelo pecado, em que até mesmo as leis da lógica vivem sendo ignoradas, não admira essa divergência. Jesus é filho do homem? Jesus é filho louco? Ou Jesus é um mensageiro de Satanás? Um filho do diabo? São essas as propostas que estão sendo colocadas ali. Filho do homem? Ele mencionou isso 2 vezes no capítulo 2, lembram-se? Filho louco ou filho do diabo? São opiniões muito diferentes e são mutuamente excludentes. Vamos lembrar que a verdade, a gente já tem falado isso aqui muitas vezes, na verdade é exclusiva por natureza. É exclusiva no sentido de apenas uma explicação explica a realidade sobre determinada coisa. Não adianta você querer dar explicações controversas, e querer que todas elas, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, pera lá. Sobre um determinado fato da vida, impera a explicação inerente ao fato da vida, independentemente do que eu acho. Então a verdade é exclusiva por natureza. Jesus mesmo, como eu disse agora há pouco, afirmou ser o Filho do Homem. E quando ele fala que ele é o Filho do Homem, ele faz referência, àquele ser divino humano, proveniente de Deus, profetizado, descrito pelo profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós já falamos sobre isso também numa outra mensagem. Muitos, naquele contexto, já estão abertos à possibilidade de que Jesus seja realmente quem ele afirma ser. A despeito das poucas informações, das informações ainda um pouco fragmentadas que Jesus mesmo dá sobre a sua pessoa, muita gente já está olhando para ele e fala, ok, eu acho que é isso mesmo. Tanto que ele tem seguidores, tanto que ele tem discípulos. Ele ainda não informou tudo o que ele é, ele ainda não informou tudo o que ele veio fazer, ele ainda não deu todas as informações. Mas tem uma galera que está indo atrás dele. Os discípulos, por exemplo, acabamos de mencionar os nomes deles. Mas outros resistem. E Marcos deixa claro a realidade dessa divergência e o diagnóstico que Jesus faz sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nos lados dessa divergência. É importante para a gente entender aqui quais são as propostas e quais são os movimentos ocorrendo entre elas. A primeira é aquele grupo dos 12, que está mencionado ali no versículo 3, dos versículos 13 ao versículo 19. E perceba, quando a gente fala dos 12, e os 12 aparecem o tempo todo ali nas Escrituras, o foco aqui não é o título, mas é a missão. A missão. Esses homens foram deliberadamente, estrategicamente e simbolicamente escolhidos por Jesus dentre toda a massa de seguidores e autorizados por Jesus para pregar 2 coisas aqui. Pregar o Evangelho, pregar a iminência do reino de Deus e expulsar demônios e fazendo com isso, ou provando com isso, a superioridade total de Jesus contra o reino de Satanás. Ou seja, chegou alguém aqui que manda nesse negócio. Ele é o big boss, ele é o chefão, é ele quem pode. E a expulsão dos demônios era uma forma de demonstrar que o poder de Jesus era superior. Essa é a ideia aqui. Agora, isso posto, com esse chamado dos 12 aqui, sem dúvida, há um simbolismo aqui de Jesus restaurando a nação de Israel, uma proposta aqui de visão de restauração da nação de Israel, que tem desdobramentos, aí, inclusive escatológicos, lá pela frente, o que vem acontecendo lá na frente e também durante toda a história. Mas há também uma estratégia. Trata-se de um grupo menor, mais administrável, mais maleável, tanto que todos cabiam num barco. Agilidade. E eu já ouvi gente falando, eu acho inadmissível que dentro desse grupo dos 12 não houvesse uma mulher.
Jesus era misógino. Já ouvi isso, gente. Jesus era machista. Não, Jesus era alguém muito cuidadoso, muito zeloso com as mulheres. Tanto que ele tinha seguidoras, sim, você vai ver, Maria Madalena, Marta e Maria, Joana, esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes, Susana, mulheres, inclusive, que apoiavam o ministério de Jesus com seus recursos. Então, Jesus não tinha nenhum problema com a presença de mulheres dentro do seu círculo íntimo. Mas a questão aqui é que, pare para pensar, você está comissionando 12 pessoas para viajarem numa realidade em que fazer viagens não era necessariamente seguro, provavelmente tendo que pernoitar ao relento, não sabendo como seria recebido em determinados lugares, eventualmente enfrentando oposições mais violentas. Se Jesus chama a minha esposa, a minha irmã, para fazer essa missão, eu falei, Senhor, eu vou no lugar, mas deixa elas em casa. Aqui, né? Não é porque elas não tenham competência, mas a questão é uma questão de risco. Então há cuidado aqui. Jesus não é misógino, ele não é machista, ele é cuidadoso. E lembrando que ele é criador de homem e de mulher, ele sabe exatamente como deve se cuidar de um homem e como se deve cuidar de uma mulher. O que exigir de um homem e o que exigir de uma mulher. Concorda comigo? Então, por favor, essa coisa de Jesus misógino realmente já deu, né, gente? Por favor, vamos ler as Escrituras. Se você tem alguma dúvida, assista às aulas de Gênesis. Elas vão nos ajudar a construir, a nos desembaraçar de alguns conceitos modernos, progressistas, do que significa ser homem e ser mulher. Vão nos jogar de volta para as bases, para os fundamentos que são as Escrituras. E isso é absolutamente libertador para um homem e para uma mulher. Quando os dois assumem de fato os seus papéis segundo o que Deus determinou. E não segundo o que a sociedade está dizendo. Ou já disse. Existe machismo, existe feminismo, existe uma pá de besteiras por aí. E tudo isso tem que ser revisitado à luz da palavra de Deus. Mas enfim, a pregação não é sobre isso, mas eu precisava aproveitar isso aqui, porque eu já ouvi isso e me deixou meio perturbado essa coisa de Jesus misógino. Mas o ponto é que Jesus chama, é Jesus quem chama os seus discípulos, é Jesus quem os prepara, é Jesus quem os comissiona e quem lhes concede autoridade para representá-lo nesse mundo. Nós não representamos Jesus por vontade própria, nós somos chamados para isso, somos empoderados para isso. Esse enfrentamento com o poder das trevas, com o reino de Satanás, não é uma coisa que se faz por mera boa vontade. Quero lembrar aqui, por exemplo, dos filhos de Seva, um líder religioso lá de Éfeso, entre os judeus. Os filhos de Seva estavam lá tentando expulsar demônios. Capítulo 19 de Atos, você pode ler, versículos 13 a 16. Eles estavam lá, sabe-se lá por quê, trabalhando com exorcismo, e em algum momento eles chegam para uma pessoa que está possuída por um espírito maligno e falam assim, em nome de Jesus de Nazaré, a quem Paulo, o apóstolo, prega, sai desse homem. E o espírito vira para esses caras e fala assim, Jesus eu sei quem é, Paulo eu já ouvi falar, mas e vocês, quem são? E mete uma surra no 7, e bota os 7 para correr. Humilhados, os 7 saem sem roupa. Imagina a cena. É Jesus quem empodera, é Jesus quem fortalece. E é preciso que nós discernamos em que momento estamos desse preparo. Porque muitas vezes a gente se mete a besta de fazer as coisas por Deus, sem qualquer preparo, sem qualquer autorização, sem qualquer empoderamento que venha do Espírito Santo dele. E aí, meu amigo, não dá certo. Queremos ser agentes de Deus? Fomos chamados pelo Senhor Jesus, precisamos nos submeter à sua autoridade. Essa é a primeira lição aqui. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque é possível simpatizar com Jesus, apoiar a causa de Jesus, sem se render a Ele. O exemplo disso é Judas Iscariotes. Judas está dentro do grupo de apoiadores inicial de Jesus, mas depois vai traí-lo. Judas é o clássico caso de alguém que vê Jesus como um instrumento para, mas não como o centro para quem tudo converge. Um exemplo claro. Jesus mesmo vai falar sobre isso lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, quando ele fala assim, nenhum dos que o Senhor, Jesus conversando com o Pai, orando pelos discípulos, orando pela proteção dos discípulos, ele fala assim, nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Está se referindo a Judas. É um texto meio perturbador.
E a lição aqui é muito simples. Simpatia por Jesus sem rendição a Ele vira decepção seguida de rejeição. É simples assim. Ser simpático a Jesus sem se render a Ele, você pode esperar decepção e rejeição. Como é que a gente se rende? Arrependimento. Compreensão da nossa situação diante de Deus e da oferta de perdão, reconciliação e amizade que Deus oferece. Entra na família, mas entra nos meus termos. Entra pela porta da frente. A porta da frente é Cristo. Não vai querer pular cerca, não vai funcionar. Essa é a ideia aqui. Mas existe o segundo grupo, que eu chamei aqui de oposição redimível. Aí você já vai entender por quê. A família de Jesus faz uma oposição deselegante, descortês, eu diria até que egoísta contra Jesus. Então, como eu disse, sim, Jesus teve irmãos e irmãs. Você pode ver isso em Mateus 13,55 e depois Marcos 6,3. Eu não vou ler agora, porque nós não temos tempo. Agora, a intenção da família é uma só: intervenção. Já assistiu aqueles filmes em que você tem aquela situação do sujeito que está numa espiral de destruição, de autodestruição, está vivendo uma vida fechada, uma vida enclausurada, uma vida pequena, e os amigos começam a se preocupar, e o cara está impossível, ou o cara está impossível, está difícil, incontrolável, ou está triste demais, ou está depressivo, não importa. E aí você tem uma ação familiar ou de amigos, chama o sujeito para uma reunião, coloca o cara numa cadeira, senta todo mundo, ele olha e fala, ups, E alguém toma a iniciativa e fala, fulano, isso é uma intervenção. Basicamente, o que os amigos estão querendo fazer é tentar salvar a vida do cara que está numa espiral de destruição. Então, basicamente, o que eles estão fazendo aqui é uma intervenção. Eu não duvido aqui das intenções de preservar a vida de Jesus, mas ela não é legal, ela não funciona bem. Eles saem provavelmente do seu contexto de Nazaré para seguir até onde Jesus está, e provavelmente é Cafarnaum, ali na casa de Pedro, onde Jesus tinha sua base, porque além de não crerem em Jesus ainda, e eles não creem ainda, lá na frente essa história vai mudar. Tiago, por exemplo, irmão de Jesus, Tiago o Justo, se torna líder da igreja em Jerusalém, mas nesse momento aqui, o mano mais velho pirou. Essa é a ideia aqui. E eles repudiam o que está acontecendo, inclusive temendo que o nome da família vá para a lama. Tudo que a gente não precisa nessa família é um sujeito sem noção. Ainda mais atraindo essa turma de religiosos lá de Jerusalém. O negócio vai ficar feio para nós. Não é legal isso. Então percebam aqui, né? O ponto é, Jesus está fora do controle, a gente precisa tomar o controle, e a solução é pegar esse cara, meter uma camisa de força nele, levá-lo para casa e dar-lhe fluoxetina, dar-lhe oxicodona, porque passiflora não vai resolver. Ele está num nível já, ele pirou, ele surtou. E deve estar se achando com tudo isso que está acontecendo. Intervém, pega o cara, bota no jumento e leva de volta para Nazaré e prende ele dentro do quarto, até ele normalizar. Essa era a ideia aqui. Queridos, há um constrangimento evidente com a mensagem, com o comportamento e com as atitudes e com a própria pessoa de Jesus, da própria família, por parte da própria família. Vamos dar uma prensa no mano. Mano, tá dando, hein, cara? Segura aí. Vamos trazer esse cara à razão. Vamos conformá-lo às nossas expectativas e dar as métricas de como ele deve se comportar em sociedade para não nos envergonhar. Quem ele pensa que ele é? Quem ele está achando que ele é? Enlameando o nome da família desse jeito. Se papai José estivesse aqui. Provavelmente José já tinha falecido nessa ocasião. Muito provavelmente. Se o papai tivesse aqui, ele ia ver só. Deve ter rolado esse tipo de pensamento. A palavra silencia sobre isso, mas o fato é que eles estavam em peso ali para fazer essa intervenção. Queridos, isso não é uma situação tão distante da gente, não. Quanta oposição ao Senhor Jesus e à sua mensagem, à sua pessoa,
tem origem, por exemplo, na cristandade. Não no cristianismo, na cristandade. O que é a cristandade? É esse aparato histórico, político, religioso, econômico, cultural, social, que subsiste às custas do cristianismo. É a política dentro da igreja, por exemplo. Dentro da igreja, que eu falo da igreja de uma forma geral. E não estou dizendo só de uma determinada linha, de uma linha denominacional. Isso acontece em quase todas. Pare para pensar nas muitas divisões que a igreja já sofreu. Com base em quê? Pare para pensar nas besteiras, as muitas besteiras que nós ouvimos em nome de Deus, hoje em dia. Pare para pensar no que virou esse país o ano passado, sem entrar em detalhes, por conta de política e por conta de um lado e de outro falando em nome de Deus, coisas que não deveriam ter sido faladas. Quantas loucuras já se falou, já se praticou, se fala e se pratica em nome de Deus. O pessoal acha, as cruzadas, pela madrugada. Assim, você pode olhar para as cruzadas e aprender com o que aconteceu lá, mas, meu amigo, a gente tem cruzada todo santo dia no mundo hoje. E nós precisamos entender, a partir da palavra revelada, o que é que Deus está propondo para o seu povo. Porque tem muita gente levando o povo de Deus para o buraco, distorcendo o que está escrito aqui. Agora, a boa notícia é que essa é uma oposição redimível. Como eu disse há pouco, Tiago, o justo, irmão de Jesus, se tornou líder da igreja em Jerusalém. Foi um homem amadíssimo pela igreja primitiva, uma pessoa querida, uma pessoa que viu o Senhor Jesus ressurreto. Teve um testemunho maravilhoso na igreja. Participou da articulação das primeiras campanhas missionárias a partir de Jerusalém. Alguém que estava com o coração na obra. É possível, pelo poder do Senhor Jesus, poderia falar de Maria também, por que não? É possível, pelo poder do Senhor Jesus, deixar de ser um opositor para se tornar um insider. Existe oposição redimível. Nós todos saímos de uma situação de oposição. Fomos redimidos quando estávamos numa situação de oposição. Concordam? Ou não? Mas eu era simpático a Jesus. Eu não estou dizendo que você não era simpático, mas ser simpático e ser redimido são coisas diferentes. Ok? Mas há uma terceira aqui, e essa aqui dá um pouco de calafrios, mas fique tranquilo que a gente consegue conter os calafrios dentro da história, dentro do espaço, dentro do tempo. Existe essa oposição maldita, chamei de maldita mesmo. E por que maldita? Porque diferente da oposição equivocada da família, a da família é equivocada, e é a oposição que a maior parte das pessoas faz hoje em dia, ok? É a oposição recorrente das pessoas hoje em dia. Porque diferente da oposição equivocada, essa oposição dos mestres da lei era consciente. E tinha uma intenção muito clara, sabotar a percepção que as pessoas tinham sobre Jesus. De que forma? Atribuindo a origem do poder de Jesus ao mal e não ao bem. Tratou-se aqui de uma perversão deliberada, pensada, consciente da verdade. Eles sabiam exatamente o que eles estavam falando. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E essa fala, porque parece, você pega a cena, parece que eles estão falando, pelo poder de Beelzebub que ele está fazendo esse negócio. Claro que é. Você imagina, esse cara é um traste, sem vergonha, miserável. Está nesse nível a coisa. E Jesus interrompe o que estava fazendo e chega para eles e faz um contra-ataque aqui sem precedentes nas Escrituras. A atitude de Jesus aqui é muito grave. Muito grave. Olha o que ele fala. Eu lhes digo a verdade. Primeiro ele fala assim, olha, ele dá aquele exemplo ele faz uma parábola. Como assim pode Satanás lutar contra Satanás? E ele faz uso daquela parábola dizendo, só um homem mais forte é que pode entrar na casa do homem forte, amarrá-lo e tomar os despojos da sua casa. Jesus está se referindo a si. Eu sou esse homem mais forte que está entrando na casa do homem forte e despojando, aniquilando o seu reino.
Essa lógica de vocês não está funcionando. Tá, Satanás é príncipe dos demônios, eu estou entendendo. Tem uma hierarquia entre eles, isso é um fato. Mas a questão é, vocês não estão entendendo que, quando vocês propõem que Satanás luta contra Satanás, ele se enfraquece, essa lógica de vocês não fecha. Está aqui quem é maior do que ele, quem tem mais poder do que ele. E aí ele chega no versículo 28 e fala, eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Que alívio! Que alívio. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E aí no versículo 30 ele fala, ele disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito impuro. Querido, essa é uma das passagens mais tenebrosas das Escrituras, para mim, pessoalmente. Por quê? Esses mestres da lei saem dali condenados eternamente pelas suas próprias palavras. Não tem salvação para essa turma. Eles já estão condenados. Isso é muito grave. E aí dá um medão, né? Cara, isso pode acontecer hoje. Cometer um pecado, ou cometer o pecado imperdoável, perder a salvação, pecar contra o Espírito Santo. E eu digo para vocês com todas as letras e tranquilidade no meu coração, não. Não. Calma lá que eu já vou explicar. A possibilidade desse pecado imperdoável é restrita às testemunhas oculares dos milagres feitos por Jesus durante o seu ministério terreno, iniciado logo depois do seu batismo e encerrado com a sua morte e ressurreição. É nesse espaço de tempo que Jesus ministrou na terra que essa possibilidade existia. Diz respeito a Jesus atuando entre os homens. E diz respeito à detecção do poder que atua nele como um poder divino ou não. Então o problema aqui tem a ver com a presença terrena de Jesus. Essa é a questão. Eu sei que existem outras leituras e tudo mais, mas essa leitura básica que a gente tem feito, que eu tenho feito, e que eu creio ela é reflexo de uma exegese mais cuidadosa com o texto. Porque esse pecado ele está restrito no tempo e no espaço às ações, ao ministério de sinais e milagres do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém comete mais o pecado imperdoável. Porém, todo ser humano continua necessitado do perdão e da salvação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Deu para entender? Você continua precisando de perdão. Você continua precisando de salvação. Mas ninguém comete o pecado imperdoável mais. Você pode resistir ao Espírito. Você pode resistir ao Espírito. Ser condenado eternamente porque o Espírito tentou trabalhar, seduziu você, cortejou você para Jesus. Não quero. Ok, condenado. Mas você foi condenado porque você já estava condenado e não aceitou a salvação. A condenação já pesa sobre o homem hoje. É importante a gente entender isso aqui. Então é alguma coisa localizada no tempo e no espaço. Mas assusta. Mostra o tamanho da teimosia do ser humano. Homens que conheciam as Escrituras, queridos. Homens treinados para detectar sinais claros de quem era o Messias. São os primeiros a tacar pedra. Vamos levar um relatóriozinho bem detalhado para a turma lá em Jerusalém. Essa coisa vai ficar mais... Agora, tudo indica que a família de Jesus tentava essa intervenção para evitar esse tipo de confronto com as autoridades religiosas, especialmente vindas de Jerusalém. Não deu certo. Ou melhor, deu certo. Porque na sequência você tem uma das lições mais preciosas das Escrituras. A família sai de lá com duas questões para lidar. Primeiro, essa intervenção não funcionou. E falou, quem é família de fato? Quem é a minha família de fato? E Jesus fala, quem são os meus familiares? E aqui ele não está desprezando a mãe, não está desprezando os irmãos, não está desprezando os laços sanguíneos. Por favor, não é isso. Mas ele está dizendo que os laços eternos que nos unem são superiores, porque são eles que durarão por toda a eternidade.
Um dia, eu vou encontrar essa bela moça na eternidade e ela será reconhecida como a minha irmã em Cristo. Ela não será mais minha esposa. Ah, sério? Que triste. Triste nada. E não é porque eu não gosto de estar casado com a Elaine. É porque o que vem pela frente é muito melhor. Os relacionamentos que vão invadir a eternidade são os relacionamentos fraternais, queridos, e filiais com Deus. Todos filhos de um mesmo pai e todos irmãos. São esses os relacionamentos que perdurarão por toda a eternidade. E é disso que Jesus está falando no fechamento do texto. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Aquele que faz a vontade de Deus. E quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que se rende a Ele mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a minha família. E é interessante perceber nesse jogo que Marcos faz, e Marcos é muito inteligente aqui, percebam que a família de sangue de Jesus está do lado de fora da casa. Enquanto a família da fé, ou aqueles que estão próximos de Jesus, estão dentro da casa. Existe essa coisa de quem está dentro e quem está fora. Eles vão entrar depois. Isso é muito bonito. Mas nesse momento, eles estão fora. Fazem parte do círculo íntimo de sangue, mas não fazem parte do círculo íntimo da eternidade. E Jesus está falando, o que importa, o que mais importa, são os vínculos eternos. Esses são os vínculos que permanecem. Esses são os vínculos que vão sustentar você por toda a sua existência, que vão preencher o coração por toda a existência. Queridos, isso só mostra que nós precisamos tanto do Senhor Jesus como precisamos uns dos outros. Precisamos da nossa comunidade de fé. Porque esses são os primeiros passos que nós damos para essa vida fraternal na eternidade. A troca, o aprendizado mútuo, o fortalecimento mútuo, o estar juntos. Para que fazer um jantar de casais? Por causa disso. Para que enviar uma turma de jovens e adolescentes para uma conferência? Viu que está meio vazio aqui hoje, né? A turma foi para uma conferência lá em Atibaia, sobre secularismo. Por que investir nisso? Para que aprendamos a nos abastecer, a cuidarmos, a nos pastorear mutuamente. Porque somos família. Somos povo de Deus. Estamos juntos nesse barco. Cada um com a sua história, com as suas particularidades, mas estamos todos juntos. E somos devedores uns para os outros desse amor que cuida, que conduz, que abraça, que trata, que direciona, que corrige, que estimula, que protege, que renova, que anima. Não se preocupe, o reino de Satanás está implodindo de dentro para fora. É isso que Jesus está falando aqui, ele está implodindo de dentro para fora. E não tem mais jeito, não tem volta. Mas até que ele esteja totalmente vencido, temos alguns capítulos difíceis pela vida, e é mais fácil vencermos esses capítulos difíceis da vida juntos, caminhando juntos e não isolados. Quem é a minha família? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Apesar de Jesus não ser uma unanimidade, queridos, não há como ficar indiferente a Ele. Essa é a questão que esse texto apresenta para a gente. E aqui eu quero fechar essa mensagem com um desafio e quero colocar novamente um texto que eu já usei aqui muitas vezes, mas ele cabe perfeitamente nesse momento. Eu creio que basicamente que C.S. Lewis, quando escreveu isso no livro Cristianismo Puro e Simples, ele deve ter ecoado um pouquinho essa passagem de Marcos e de outros evangelhos. E olha só, falando sobre Jesus, falando sobre a pessoa de Jesus. Eu quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então é um louco ou algo pior.
Você pode descartá-lo como sendo um tolo ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. E isso fica muito claro na passagem que nós estudamos hoje. Não há unanimidade ainda em torno de Jesus. Um dia todo joelho se dobrará. Não vai ter jeito. Goste ou não goste, vai se dobrar. E com isso a unanimidade será consumada. Mas ninguém vai ficar indiferente. Ninguém é indiferente. A pergunta que eu faço nesse momento é: onde você está em relação a Jesus nesse momento? Ele é o filho do homem? Ele é o louco? Ou ele é um emissário do diabo? Mas, o que você decide hoje diante disso? Qual é a sua opção? Em qual opção você deposita a sua existência eterna? Lembre-se disso. Descartar Jesus como um tolo? Como um louco? Cuspir nele e matá-lo como um demônio? Ou cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus? Qual é a sua opção? Porque são posições muito diferentes e mutuamente excludentes. E como eu disse no começo da mensagem, a verdade é exclusiva por natureza e ela é inexorável. Ou seja, em algum momento a verdade se estabelece, ela se apresenta e dá suas caras e diz: é isso aqui, ponto, acabou e fim. Aí eu não gosto. Lamento. Mas é isso aqui. Isso é autoritário demais. É assim que a realidade funciona. A lei da gravidade, por exemplo, você pode achar que a lei da gravidade é muito autoritária. Eu queria sair voando como um passarinho. Não, você continua com os pés plantados no chão, porque você não é um passarinho. Vai pegar um avião, vai pular de paraquedas se você tiver. Percebe? O que você decide hoje? Se você optou pela terceira opção, ou se você deseja renovar sua afirmação de que Jesus é seu Senhor e seu Deus, eu quero convidar você nesse momento, você que pode ficar de joelhos, para você conversar com Deus sobre isso. É isso mesmo, você é o Filho do homem, Jesus. Você é o meu Senhor e Deus. Eu quero reafirmar isso nesse momento. Não quero obrigar você a fazer isso, não quero te constranger, eu quero te convidar a isso. Porque é um daqueles momentos em que a gente precisa conversar com o coração e entender que nós precisamos dar um salto além nesse processo de mostrar, inclusive, para esse mundo que nós não enxergamos, essa realidade espiritual que nós não vemos, a quem nós pertencemos. De que lado nós estamos. Então, se você já se decidiu por Jesus, amém por isso. Mas eu quero convidar você também a deixar bem claro para toda a realidade espiritual a quem você pertence hoje, a partir de agora. Eu quero convidar você que pode se colocar de joelhos e quiser fazê-lo. Senhor, nós cantamos agora há pouco e vamos cantar novamente agora, que não há melhor lugar do que estar contigo. Teu lugar é o meu lugar é o teu lugar, no sentido de que nós queremos estar contigo e queremos nesse momento declarar, Pai, para esse mundo, para essa realidade que nos observa agora, que é muito mais cheia de camadas e complexidades do que nós imaginamos, de que nós te pertencemos, de que nós somos teus, de que somos posse tua. Cremos que o Senhor é Deus. Cremos que tu vieste em forma de homem para se identificar com a nossa tragédia e nos resgatar das mãos de um inimigo feroz. Te agradecemos porque o Senhor entrou na casa do homem forte e o amarrou e nos tirou dali de dentro. O Senhor nos libertou e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho.
filho do amor do Pai. E nós te agradecemos por isso. Então queremos cantar em novidade de vida, dizendo que te pertencemos. E é o momento que nós falamos que o nosso lugar é ao teu lado, é junto contigo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo promova uma santa efusividade no nosso coração. E que cantemos isso a plenos pulmões. Te pertencemos. E nos levantamos como posse tua. E eu te agradeço porque somos tua posse. Em nome de Jesus. Amém.